Olá pessoal, boa noite. Não sei que hora que você está vendo esse vídeo, mas eu tenho certeza que vai ajudar a galera que mexe com motores de carro aí, que mexe com parte mecânica. Pessoal, esse canal tem o intuito de ajudar aqueles colegas, né, que eu também sou mecânico, ajudar vocês aí com as minhas experiências, né, no campo de batalha, as experiências que eu tenho aqui na minha oficina. Então, eu quero passar para vocês, ao longo de 12 anos, né, eu já venho sofrendo já com um pouco, né, com a parte mecânica, tá? Desde muito tempo, já tem mais de 12 anos que eu venho pelejando, né, aprendendo um pouco mais. E cada dia é um obstáculo novo, é um aprendizado novo. Então eu quero deixar para vocês aqui, pessoal, uma dica muito importante, tá? Aqui, esse vídeo, pessoal, eu vou passar três defeitos de carros que eu quase fiquei doido, tá? Para resolver, e pode vir estar acontecendo com você, e através desse vídeo eu posso estar te ajudando, tá, pessoal? De uma maneira simples, tá? Você pode estar resolvendo, beleza? Não precisa sofrer igual eu, que fica uma semana para resolver um defeito desse. Então, eu quero trazer esse conteúdo para vocês, para que vocês fiquem muito a par, né, do que a maioria das coisas que pode acontecer, tá, pessoal? Não estou querendo dizer que pode acontecer com todos os tipos de carro, né? Ou, quiçá, pode acontecer com várias oficinas, né? Tipo assim, pode acontecer com muitas pessoas, vários clientes seus, mas é uma possibilidade que vale a pena você ir a fundo, né? E saber se é aquilo ou não, beleza? Pessoal, o número 1, pessoal, primeira dica, sem mais enrolações, né? O número 1 é o seguinte, alguns tempos atrás eu mexi numa estradinha, pessoal, um cliente veio até mim, né, me ligou, na verdade de manhã, né, e falou, cara, a minha estradinha 1.4 tal, 2009, ela não quer funcionar. E eu falei, cara, tem que trazer a oficina pro problema pra minha oficina, entendeu? Aí eu fui lá, falei, cara, ó, seguinte, liguei pra ele, né, falei, cara, ó, a possibilidade mais fácil é você pagar um guincho, R$ 80 de guincho, e os caras trazer aqui na minha oficina, beleza? Falei, beleza, então vou falar pros caras fazer isso aí. Ligou lá, eu indiquei um cara bom, ele foi lá e guinchou e trouxe pra minha oficina, beleza? Então, alguns mecânicos gostam de estar arrastando o carro, eu não sou tão a favor, mas também não sou contra aquelas pessoas que fazem, mas é mais questão de responsabilidade, é mais questão de segurança, né? Por causa de R$ 80 você pode acometer alguma coisa, você pode gastar até R$ 1.000, né? Se sofrer um acidente ou alguma coisa do tipo. Então fica essa dica para vocês, pessoal. Então o que acontece? Nessa época, pessoal, nesse tempo, eu peguei essa estradinha, chegou na minha oficina, e eu comecei a detectar algumas coisas, né? Falei, cara, dá partida. Pedi para alguns amigos meus, vai lá, dá partida lá, né, que trabalhava comigo, dá partida, tal. Eles davam partida no carro, só que o carro não pegava, entendeu? Não pegava no spray, né? Porque normalmente quando você chega, né, da oficina sua, primeira coisa que você olha é a correia dentada, como que está a situação dela. Se ela não quebrou, você vai dando uma olhada em outras coisas, né? É como outro vídeo que eu postei, se eu não estiver enganado, na segunda-feira, né? Um outro vídeo antes desse, eu postei um vídeo bem denso mesmo, de uns 33 minutos, falando a respeito, né, o passo a passo que você faz. Então, como todo carro, quando vem pra mim, que eu não, tipo assim, que eu não sei o que aconteceu, por que não tá funcionando, eu vou pelo passo a passo, pessoal. É muito mais fácil pra mim, que aí eu vou seguindo aquele cronograma e eu já vou eliminando, tá? E o que acontece? Nesse carro não foi diferente, eu olhei a correia dentada, olhei centelha, né? E esse carro, eu olhei a correia dentada primeiramente, né? E logo após eu olhei, dei partida, né? E dei uma sprayzada ali no bocal do TBI. Só que o carro nada, né? Aí depois o segundo passo que eu tomei, pessoal, foi pegar e testar a centelha, para ver se estava vindo centelha, né? Na parte das velas. E eu constatei que não estava vindo faísca nenhuma. Peguei na verdade, caneta de polaridade, né? Que é uma canetinha desse tamanhozinho assim, ó, que eu ganhei num curso que eu fiz. Lá eu fui um dos participantes que cheguei, eu não posso, atrasado, né? Podemos dizer assim, né? Eu fui praticamente o antepenúltimo, né? E o que acontece?
eles sortearam alguns brindes lá, entre multímetro, caneta de polaridade, outras coisinhas lá também. E eu ganhei essa caneta de polaridade, pessoal. E até então eu tava vindo me auxiliando, né? E essa caneta serve para muita coisa, pessoal, muita coisa. Se você tiver com dúvida que a bomba não tá fazendo aquele barulhinho, você liga a chave, a bomba automaticamente, a bomba de combustível, ela tem que fazer zoom. Se ela não fazer, eu particularmente eu já coloco do positivo e do negativo da bateria o chicotinho, vou lá atrás e testo o positivo e o negativo quando eu ligo a chave, para ver se está vindo algum positivo ou negativo. Se não estiver vindo, tem alguma coisa errada. Então é muito útil essa canetinha. E eu, mais uma vez, né, fui lá no positivo, normalmente do carro da Fiat, ela tem 3 fios, né? Eu particularmente eu já coloco a canetinha de polaridade, né, tal, e mando a partida. Que aí você consegue ver, né, o positivo, o neutro, né, e um que fica só jogando o neutro que fica mudando, ele fica oscilando. Tá, pessoal? Então eu identifiquei que estava vindo corrente normal ali, né, na bobina, só que ela não estava centelhando, literalmente. E eu, como um cara muito curioso, né, eu fui caçando os defeitos. Eu liguei pro dono do carro, falei, cara, isso aqui é uma coisa bem mais melindrosa. E tem pessoas que não aguentam esperar, né? O cara já ficou me atormentando ali e tal. Ô, meu carro, tal. Falei, cara, isso aqui é paciência, isso aqui é problema grosso, isso aqui é fumo. Falei, então beleza, então. Aí eu fui e tal, passei o scanner, não tava dando nada, nem um código de falha. Então não tinha para onde o aparelho não tava me indicando para onde que eu tinha que ir. Então, logo depois, né, eu fui mexendo no chicotinho e tal, fui olhando, fui observando, que eu sou muito curioso mesmo, sabe? Não sou eletricista, tá? Vou deixar bem claro, não sou eletricista. Mas eu fui mexendo no chicotinho e tal, troquei o sensor de rotação tal, e eu percebi que o carro meio que dava aquela querendo pegar e não pegava. Quando eu mexia bem no encaixe aqui tá o sensor de rotação, né, o chicotinho do sensor de rotação, e o encaixe do sensor de rotação, os 3 pinos. Quando eu mexia no cabinho dele, o carro meio que queria funcionar, queria pegar e não pegava. E eu fui desmontando ali, né? Tirei aqueles cabinhos preto que fica ali, aquelas partes de ondulado ali, né? Tal, proteçãozinha. Eu fui tirando, quando eu tirei, puxei um fio, o fio saiu. Só ficou só 2 fios. Eu falei, cara, olha o problema aqui, ó. Aí eu peguei e tal, fiz um jump lá, né? Tirei o conector, soldei ele e mandei lá de novo, coloquei. Cara, foi a melhor coisa. Pegou tal, conectei o conector de novo do sensor de rotação, dei partida, o carro apagou. Tipo assim, funcionou perfeitamente. Pessoal, é um defeito, pessoal, elétrico. Só que muitas das vezes tem alguns mecânicos que às vezes ignoram isso, sabia? Às vezes os caras falam, cara, eu não sou eletricista, já chamo eletricista. Agora, um defeito que você pode achar, que você pode ir procurando ali e tal, e você conseguir achar, né? Você contrata uma outra pessoa, você terceiriza o serviço. Tem eletricista, cara, que eles demoram um dia para vir na sua oficina, demora meio-dia para vir na sua oficina. É muito raro aqueles dias que eles estão desocupados e eles podem vir na mesma hora. Então você perde muito tempo, né, com isso. Então eu gosto de ser um pouco mais ir a fundo do que eu posso fazer, no que está no meu alcance. Sempre quando eu não dou conta, às vezes eu ligo para um parceiro, você já pegou assim, assim, assado? Cara, tem que tirar dúvida. Muitas das vezes a gente não é eletricista, a gente nunca sabe tudo, então é bom a gente perguntar para a gente ser, tipo assim, tá sempre se informado, entendeu? Sempre informado a respeito do que pode acontecer, o que pode ser. Então, às vezes, o eletricista, né, ou que está o seu amigo, um eletricista, ele pode te passar uma dica, cara, vai assim em tal lugar. Ou às vezes ele nem pegou e falou, cara, ó, passa assim, faz assim, assim, assado. Entendeu? Então, às vezes, ajuda muito, pessoal, ajuda muito mesmo. Então, é muito interessante a gente ter um pouco de curiosidade, tá, pessoal? Um pouco de curiosidade, principalmente da área da mecânica, vale muito a pena. Por quê? Quando a gente tem um pouco de curiosidade, a gente quer resolver aquele problema, a gente tenta de todas as maneiras, entendeu? A gente pensa, tal, repensa, fala, cara, olha aqui dali. Porque sempre tem alguma coisinha que a gente não olhou, a gente vai lá e vê. E talvez é uma coisinha simples. Carro, né, automóveis, às vezes funciona, pessoal, barulho de uma moto.
Pessoal, às vezes funciona, é uma coisa simples, entendeu, pessoal? Uma coisa simples que faz o carro ficar falhando, faz o carro ficar ficar sem potência, entendeu? Que nenhuma vez eu mexendo, um cliente ligou para mim, cara, o nome dele até é Marcelo. Ô Edson, vem cá, tal, cara, eu tô aqui, não sei o que, meu carro não funciona de jeito nenhum. Sabe o que que era? Uma coisa muito simples. O motor AP do Gol, né? O modelo é um Gol G3, é muito comum ter aquela parte de chicote dos bicos. Então aquele conector acostuma muito estragar o conector, né? Ou às vezes ficar meio desencaixado, ou com a vibração do próprio carro meio desconectar. E eu só cheguei lá, despluguei ele, pluguei de novo, zerou o problema do carro. Entendeu? Uma coisa simples, deu parte, eu falei, cara, entendeu? É coisa simples. E nesse caso da estradinha, cara, eu cobrei um valor dele, cara, muito bacana. Entendeu? Por quê? Foi um serviço bem demorado, entendeu? O carro ficou uns 2 dias na minha oficina e eu particularmente resolvi o problema do cara, né? Literalmente. Às vezes os caras acham que é fácil você descobrir um defeito, né? Por mais simples que ele seja, mas você tem uma série de etapas, você tem uma série de processos que você tem que seguir. Então é muito importante a gente ficar de olho no processo, porque às vezes, tipo assim, vamos supor que fosse a correia dentada tivesse quebrado. Então se você não seguir o primeiro passo, cara, um carro chegou para mim sem funcionar, a primeira coisa que eu vou olhar é a correia dentada. A correia dentada está perfeita, tá rodando normal? E você tem que ficar veaco, pessoal. Eu, por experiência própria, eu já peguei um Celta, tá? Eu já peguei um Celta que ele rodou, o cara rodou tanto tempo nele que ele quebrou a parte de baixo da correia dentada lá embaixo. Aqueles dentes da correia roçou lá embaixo. Então o que acontece? Você olhava pelo girabrequim, o girabrequim da polia do girabrequim estava rodando. Mas se você arrancar a capa, você vai ver que o comando não estava rodando. Então é muito importante você, quando você for diagnosticar certo se a correia está quebrada ou não, você pegar e mandar arrancar a capa, né, a proteção da correia dentada e mandar da partida e ver certinho se está rodando tudo no sincronismo certo, tá? Aí depois, futuramente, tem que olhar certinho, né, ver ponto, ver essas coisas e aí seguir o passo a passo, né, medir pressão de bomba. Então é muito importante isso, pessoal. Isso aí eu resolvi, graças a Deus, -1. E outro detalhe, pessoal, outro fato muito importante que eu aprendi muito foi de uma vez de um Corsa, né? Esse Corsa era um Corsa Classic, certo? E eu passei por uma situação muito, quiçá, constrangedor, né? Ou quiçá, bem difícil mesmo, literalmente. Era um problema que eu nunca tinha pegado na minha vida. Então, esse carro, pessoal, chegou para mim através de uma indicação. Ele tinha abastecido num posto e esse carro dele não queria funcionar mais. Dava partida e não pegava. E literalmente, né? Literalmente, ele chegou na minha oficina e falou, cara, ó, esse carro aqui não funciona, então eu vou deixar para você resolver, tá? Resolveu, tal. Nós pegamos naquele carro, foi mais ou menos uma semana. Por quê? Porque aquele carro estava com a taxa de compressão do cilindro do cabeçote muito baixa, né? 2 cilindros estavam muito baixo. Aí nós arrancamos o cabeçote, levamos para retífica, retificou tudo, montamos de novo, só que o carro continuava com defeito. E só pegava no spray acelerando, ficava bó quando se acelerava. Então eu particularmente, né, sofri muito naquela ocasião, e sendo que eu me lembrei de um certo curso que eu fiz, e o cara falou, cara, carros, né, principalmente aí carros que tem um sensor de temperatura, né, tem um sistema de injeção bem complexo, ele costuma, né, ele costuma